palestra. A palestra tem o nome de Tecnologia e Inovação na Educação Básica. Ai, gente, desculpa. Eu vi a palestra errada, eu tô com um negócio. Resolução de problemas de matemática na sala de aula. Bom, quem vai estar apresentando a palestra vai ser a professora doutora Aparecida, né? Ela é licenciada em matemática pelo IBILSE. Ela é mestre e doutora em matemática pela Unicamp, na área de álgebra comutativa. Atuou como docente na UEM e no IBILSE. Atualmente é professora aposentada e voluntária no Departamento de Matemática do IBILSE, onde colabora com o Conselho de Curso de Matemática, desenvolvendo atividades no Laboratório de Matemática. Ela coordena a Regional SP02 da UBMEP desde 2005. Ela também coordena o programa da UBMEP na escola, orientando o trabalho de muitos professores da rede de ensino. Também é coordenadora e incentivadora do Campeonato Escolar de Jogos de Tabuleiro, o CIJ. Agora eu vou passar a palavra para a professora, né? Queria informar para vocês que durante a apresentação vai ser postado o link, né, para vocês poderem deixar registrada a presença de cada um. Estamos abertos para poder fazer qualquer tipo de dúvida e elas vão ser respondidas no final da apresentação. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Estou vendo aí vários ex-alunos, colegas, parceiros de projetos. É um prazer muito grande revê-los e ter oportunidade para falar para tanta gente. Esse momento de pandemia, como eu estava dizendo para alguns, estava comentando agora há pouco com a Clonice, está nos fazendo nos reinventar. E uma das boas reinvenções é poder rever os amigos e os colegas, embora à distância, mas revê-los e trabalhar junto mesmo estando distantes, né? Então, o tema que a gente escolheu para essa palestra foi resolução de problemas de matemática em sala de aula. Se pensarmos um pouco, então, antes, mais um pouquinho, agradeço as palavras da Fernanda, e quero dizer para vocês que, embora ela tenha dito que as respostas serão ao final, se vocês quiserem fazer perguntas no meio, podem fazer também. Está aparecendo a apresentação? Porque acho que eu aprendi aqui. Sim, está aparecendo. Não, agora eu vou pôr no modo apresentação. Então, quando eu falo resolução de problemas de matemática em sala de aula, eu estou querendo me referir à intencionalidade de usar o problema para ensinar matemática. Se a gente olhar os documentos oficiais e e a própria teoria, se a gente começar a buscar, de fato, nós veremos que resolução de problemas, eles remontam à história da civilização, porque o homem sempre teve que resolver problemas, né? Mas o que a gente quer falar um pouquinho aqui é sobre uma abordagem metodológica que surge com intencionalidade de aprendizagem sobre resolução de problemas, quer dizer, como eu resolvo problemas, eu, pessoa, também quais são as técnicas que eu posso utilizar para resolver problemas, e além disso, como usar problemas para ensinar matemática. Então, quando eu falo o que é resolução de problemas, eu tenho que olhar que eu posso ter três vertentes. Eu posso pensar a resolução de problemas para eu aprender matemática enquanto pessoa, eu posso pensar a resolução de problemas para eu aprender a aplicar a matemática que eu aprendo para depois aplicar num problema, e eu posso pensar aulas de matemática embasadas em um problema, quer dizer, eu aprendo matemática
a partir de um problema, e não aprendo matemática para aplicar em problemas. E isso é uma grande diferença, né? Quando a gente pega os movimentos que ocorreram em matemática lá pelo início do século XX, nós veremos que toda a matemática, que famosos matemáticos se dedicaram ou se preocuparam com toda aquela matemática que era importante para o desenvolvimento industrial, que no bojo da Revolução Industrial é que isso aparece. E aí, como é que você pode fazer isso? Então, por exemplo, num texto de resolução de problemas, os novos métodos da aritmética, que tem uma tradução no Brasil para português, uma publicação de 1936, mas essa original é em inglês de 1921, aliás, americano, ele diz assim: se você sabe ao certo como resolver o problema, então siga em frente e resolva. Se você não enxerga uma forma de resolver o problema, considere a questão, quais são os dados, a sua utilização, e faça as seguintes perguntas para você mesmo. Qual pergunta que está feita no problema? O que eu faço para descobrir como chegar nessa resposta? Como devo usar os dados que são apresentados? O que eu devo fazer com os números? Porque este problema, esse texto, ele falava especificamente de aritmética, como eu disse no começo. Porque se nós olharmos o currículo de matemática do início do século passado, ele era muito voltado para aritmética, para o ensino de aritmética, né? Então, se vocês, os mais jovens aí, perguntarem para os seus avós, os mais velhos talvez perguntarem para os seus pais, né? O que se estudava na escola de matemática? Ah, no meu tempo não tinha esse X, não. No meu tempo, a gente fazia conta. Porque, de fato, era isso o foco no Brasil até por volta do ensino até mais ou menos 1950. Então, se você, depois que você responde todas aquelas perguntas, planejar o que você vai fazer e por quê, e organizar seu trabalho de modo que você saiba o que fez. Porque não adianta a gente ficar chutando, né, sem saber aonde vai. Tá? Um outro matemático bastante famoso disse, num filme que depois foi filmado e todo mundo aprendeu ali, os mais jovens assistiram nos desenhos animados, os mais velhos leram nos livros, quem não sabe para onde vai, tanto faz o caminho que segue, né? Quando o gato pergunta para Alice, né, para onde que ela quer ir. E ela responde que ela não sabe. Então, e aí, por fim, se você tem que checar a resposta que você obteve. Se você obteve uma resposta, tem que verificar se ela é coerente com aquilo que foi dado. Porque se você não faz isso, você não está verificando se o seu raciocínio está correto. Eu vi durante toda a minha vida, todo o meu tempo de ensinar matemática, muitas vezes os alunos chegando a resultados absurdos sem ter o trabalho de conferir para poder ver que aquilo era absolutamente fora de possibilidade. Por exemplo, eu tenho lá, ontem ou antes de ontem eu brincava com um probleminha que era assim, eu tenho metade das salas de uma sala de aula são meninos. Na outra sala tem um quarto dos alunos são meninos. Aí não tem, as salas de aula têm o mesmo número de alunos. Qual é a razão de alunos, de meninos, na sala de aula, quando juntamos as duas turmas? Bom, tem gente que chegou no 75%, mas se nenhum dos 2 dias, se nenhuma das duas salas, perdão, é que tem um outro problema com dias, mas se nenhuma das duas salas
se tem 50%, como que eu posso chegar a 75%? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e revisar o que a gente está fazendo, né? Um dos precursores, assim, uma das pessoas que mais trabalhou ou introduziu e trouxe várias coisas sobre resolução de problemas no Ocidente foi o Polya. E um dos livros bastante conhecidos, acho que talvez um dos mais conhecidos, é A Arte de Resolver Problemas. E ele propunha, resumia todas essas fases aí, essas frases que eu falei, em quatro partes principais. Primeiro, compreender o problema. Segundo, estabelecer um plano. Terceiro, aplicar o plano, executar. E quarto, examinar se a solução estava boa ou não. Porque, vejam, se queremos que os nossos alunos sejam pessoas independentes, que possam tomar resoluções nas suas vidas adultas, elas não podem ficar a todo tempo sendo ciceroneados por alguém para dizer que aquela solução está correta ou aquela solução não está correta. Os professores que estão aí me ouvindo, e de alguns eu já ouvi essa fala, não, meus alunos sempre me perguntam, toda hora tem, professor, tá certo, deu tanto, tá certo, professor. Como que por que a gente precisa tanto do outro para dizer se está certo? Porque não temos certeza. E não temos certeza por quê? Porque não sabemos fazer essa verificação, né? Então, algumas ideias que aparecem do Polya depois, porque isso é o primeiro texto dele, mas ele trabalha depois, durante muitos anos, para introduzir, até chegar a introduzir a metodologia de resolução de problemas para a sala de aula, do jeito que pensamos hoje, que é, apresente um problema interessante, sem apresentar matemática subjacente, e aprenda essa matemática por meio da resolução desse problema. Então, é diferente de eu chegar aqui para vocês e fazer, olha, gente, para resolver a equação do segundo grau, você aplica essa fórmula. Ou, para vocês falarem, as posições relativas de retas são tais, tais e tais. Então, agora vamos identificar numa lista aqui quais são as posições relativas das retas apresentadas. Isso é resolver problemas? É resolver problemas, sim. Mas não é aprender matemática por meio de problemas. Para aprender matemática por meio de problemas, a aula do professor precisa ser muito bem elaborada. Problemas bem escolhidos, problemas que gerem questionamentos, problemas que levem os seus alunos a ficar, mas o que isso quer dizer? O que eu sei sobre isso? Quando nós não sabemos o que fazer, qualquer coisa que tenhamos que arrumar na nossa casa, no nosso carro, deu problema no carro, começou um barulho, você para de dirigir, vai lá e começa a observar se tem alguma coisa diferente. Porque antes de você ligar para o mecânico, você procura identificar se você tem algum motivo para a coisa. Então, o aluno, ou nós, em sala de aula, temos que pensar situações que levem os alunos a se comportar como aquele cara que está no meio da estrada e o cara vai perguntar, o que está acontecendo com o seu carro? Ah, não sei, ele parou de repente. Ah, você já olhou no motor? Você já viu se saiu uma fumacinha? Você viu se tem uma luzinha acesa? Você viu se o pneu tá bom? Essas coisas assim. Então, assim, quando a gente, um apanhado geral aqui nesse slide, de onde aparece na América do Norte, né, principalmente nos Estados Unidos, a sequência de atividades. Isso não significa que não existia
essa metodologia, ou que essa metodologia não era utilizada por outros países, tá? Como eu queria me pautar pelo Pólia, e o Pólia não era americano, mas se naturalizou americano e fez todo o trabalho dele lá, e, em particular, em algumas palestras e cursos que ele deu, mas uma palestra que ele fez, Como Eu Os Leio, e ele, o título é interessante, porque Como Eu Os Leio, ele está falando de filósofos, quer dizer, como que eu leio estes filósofos, e como que eu entendo o que ele quer dizer. Então, tudo que eu vou dizer aqui é como eu entendo o que o Pólia falou, tá? Não está muito escrito dessa forma em nenhum texto, pelo menos que eu tenha olhado sobre isso. Mas as datas principais são 1972, que é o segundo ICME, que é o Congresso Internacional de Educação Matemática, e 1975, o primeiro seminário de pesquisas sobre resolução de problemas nos Estados Unidos. E isso levou ao Comitê Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos a indicar o uso da metodologia de resolução de problemas nas escolas americanas a partir de 1980, e o Brasil, como sempre, algumas coisas chegam bem depois, com os PCNs em 1998. E vejam, embora seja preconizado por um documento oficial que das diretrizes da nossa educação desde 1998, hoje ainda tem muitos professores que não sabem o que pode fazer. Então, só retomando, para a gente não se perder, eu estou falando de 3 abordagens de ensino de metodologia de resolução de problemas. Ensinar sobre resolução de problemas, ensinar para resolver problemas e ensinar via resolução de problemas. Eu não vou me deter nos 2 primeiros, vou falar mais sobre o terceiro. E nesse terceiro, nós temos uma brasileira... Oi? Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Você está mudando o slide ou não? Porque o que a gente está vendo é o primeiro slide, só. Só o primeiro? Nossa, eu estou... Só, que está com o título e o seu nome. Então, pera um pouquinho, deixa eu ver o que é que Desculpa te interromper, que eu estou vendo você falar, aí parece que você está lendo que está mudando o slide. Sim, eu estou vendo o slide, sim. O primeiro, tá. Que foi o primeiro que está escrito o título e o seu nome. Nossa, peraí então um pouquinho, que eu já mudei faz muito tempo, peraí um pouco, deixa eu ver aqui, o que é que está aqui. Peraí um pouquinho, Flávia. Deixa eu ver, apresentação. Nossa, ficou, desculpe, Flávia, eu fui para um outro... Não. Muito obrigada por você ter... Não, é porque eu estou vendo você falar, parece agora, que você está mudando e a gente não está vendo. Só por isso, agora está mudando para vocês? Agora está a pergunta. É a resolução então, aqui tem os datas que eu falei, né? Isso. As 3 abordagens. Isso. Ok? Então, nós temos uma senhora bastante idosa já, né? Pelos altos dos seus 90 anos, que trabalha muito com resolução de problemas na Unesp em Rio Claro, orienta muitos alunos sobre isso, né? E ela diz que, além da prática de resolver problemas, usar metodologia de resolução de problemas pressupõe aulas de matemática com professores e alunos envolvidos em comunidades de aprendizagem. Todo mundo está aprendendo, inclusive o professor, a como fazer essas aulas. E todos eles desempenhando diferentes papéis e responsabilidades, visando a promover uma aprendizagem mais significativa. Se nós principalmente os mais, não precisa denunciar a idade de ninguém aí não, tá? Mas assim, quem estudou antes dos anos 90, quem entrou na escola antes dos anos 90,
teve aulas, essencialmente, o professor fazia uma palestra, igual estou fazendo com vocês agora. Muitas vezes, não podia nem respirar na sala de aula, né? O professor não admitia nem interrupção, tinha horários para as interrupções. Por isso que eu disse que aqui não tem horário para interrupção, não, vocês podem interromper, tá certo? Eu sei que não pode ser demais, porque tem alguém aí monitorando isso, mas se alguém quiser parar, fique à vontade, tá? Então, essas pessoas aprenderam de ver o outro fazendo, o outro explicando como é que faz, e eu faço por imitação, né? É assim a aprendizagem das crianças, muito pequenas, sobre as várias coisas que aprendemos a fazer. A gente aprende a andar imitando uma pessoa, aprende a comer, aprende os diferentes hábitos sociais, eles são aprendidos por imitação, essencialmente. Mas essa é uma maneira bastante rudimentar de aprendizagem. O ser humano é capaz de muito mais, porque ele é capaz de refletir. A gente vê uma criança andando, ela cai, ela começa a andar de novo, cai de novo. Depois parece que ela para pensar como que ela vai fazer para andar e não cair. Ela aprende a colocar a mão em determinadas posições de equilíbrio. Aos poucos, quando os músculos vão ficando mais fortes, ela vai vendo que ela não precisa mais pensar para andar. Aí você fala, peraí, não é bem assim. Então, aqueles mais jovens que estão tirando carteira de motorista, pensem como é que vocês começaram a aprender a dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente pensa, o que eu tenho que fazer agora? Embreagem, depois acelerador, aí vou tirando o pé devagarzinho dos freios e vou colocando. Então, isso é enquanto eu estou aprendendo. Depois fica tão automático que a gente não sabe nem que jeito que a gente muda o pedal lá, ou qual que a gente está apertando, né? Mas, voltando um pouquinho, para preparar essas aulas que trazem uma aprendizagem significativa, que eu me envolvo e que o aluno também se envolve, eu preciso parar para pensar sobre algumas coisas. O que é um problema em matemática? Qual é a diferença entre um problema e exercício? Eu posso estimular a criação de problemas? Espera aí, professora. Eu sempre ouvi falar de resolver problemas nas aulas de matemática, mas criar problemas, isso a gente não faz. Isso é o que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre para vocês aqui. Bom, o que é um problema essencialmente? Um problema é aquilo que eu não sei resolver. Quando você não sabe resolver alguma coisa na sua casa, que seja lá o que for na sua vida, você diz para a pessoa, estou num problema danado, estou com um problema danado, não sei nem por onde começar. Tipo assim, a geladeira queimou, eu não faço a mínima ideia como é que eu começo a mexer com isso. Aí diz o cara lá para você liga lá para o técnico e fala, tira da tomada, deixa descansando um pouquinho, põe de novo e observa o que acontece, depois a senhora me diz. Eu estou falando isso porque aconteceu exatamente isso comigo essa semana, tá? Então, eu estava com um problema que não era de matemática, é um problema do dia a dia, né? E o problema de matemática não é diferente. É aquilo que eu não sei resolver. Se eu sei como resolver, já não é mais um problema, é um exercício. Vocês concordam comigo? Não tenho mais o que pensar. Eu já sei como fazer. Então, é aquela primeira etapa que eu li para vocês ali, do professor que escreveu em 1921. Se você sabe como fazer, vai lá e faz. Não tem problema nenhum. E numa sala de aula, o professor tem os alunos que vão saber algo sobre aquele problema e vão tentar resolver, e vai ter quem não tem, tá? Quem não sabe nem por onde começar. Bom, e agora? Como é que eu faço para poder preparar a minha aula de modo a atingir todos esses meus alunos? Existem várias tendências mundiais, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante com um grupo de professores
é sobre a lesson study, e os japoneses usam isso porque essa maneira de preparar as aulas, que eles preparam coletivamente, para poder aplicar essa aula e verificar se o problema proposto é um bom problema, se motivou os alunos, se ele é interessante e se realmente promove a aprendizagem de matemática dos alunos. Mas vamos lá. Eu vou propor para vocês um problema que eu gosto muito, porque para resolver problemas, nós precisamos uma coisa que eu sempre digo. Todo mundo fala assim, isso é português, isso é matemática. Eu digo que isso é entender o enunciado. Vamos lá? É possível distribuir 10 bolinhas em 5 fileiras, cada uma delas com 4 bolinhas? Em princípio, eu já perguntei isso para vários públicos. As pessoas se incomodam na cadeira e dizem não. Porque se eu tenho 4 fileiras, 5 fileiras, desculpe, cada uma com 4 bolinhas, 5 vezes 4 dá 20. Alguém disse que essa distribuição das fileiras é alguma coisa especial? Nós estamos pressupondo nessa informação, quando eu penso esse raciocínio, eu pressuponho uma distribuição especial das bolinhas, que é na forma retangular. Eu ponho 4 bolinhas em cada fileira, então são 5 fileiras, 5 vezes 4, 20. Só que se eu colocar assim, eu não coloquei as 10 bolinhas em 5 fileiras, cada uma delas com 4 bolinhas? Então, de fato, a leitura, entender o enunciado perfeitamente é muito importante. E veja que a consequência principal de saber ler bem da matemática, isso não é pegadinha, como muitos dizem, isso é uma pegadinha. Não, é ler só o que estava no problema, não acrescentar dados que não estão, que não fazem parte do nosso momento, tá? Então, isso é muito importante, que nós saibamos trabalhar com o que eu fiz? Apresentação. Que susto. Eu não tenho que acrescentar dados. Muitas vezes, quando a gente não consegue resolver um problema, é porque não estamos lendo exatamente o que tem no problema. Nós estamos acrescentando informações ou retirando informações daquele problema. E aí, nós não sabemos o que tem que ser feito. Né? Então, eu gosto desse problema, porque ele é um problema bastante simples, acho que muitos de vocês já conheciam. Eu gosto desses que são populares também, que as pessoas conhecem, porque esses nos instigam um pouquinho mais, né? Eu tenho uma coleção de problemas que remontam à minha infância, à minha adolescência. Também gosto deste. Ele está numa versão do livro do Boulos, de Geometria Analítica e Vetores, que, numa versão preliminar, que existia uma capa branca. E ele diz assim, imagine uma moeda de 10 centavos, com barbante amarrado à sua volta, bem ajustado. Imagine também um barbante amarrado bem ajustado em volta da Terra, à altura do Equador. Né? Esquece que a Terra tem as montanhas, essas coisas. Imagina a Terra, um globo perfeitinho aí. Se aumentarmos de 1 metro o comprimento de cada um dos barbantes, eles vão ficar folgados, né? Tanto o que fica, se eu montar um círculo no entorno do barbante, ou se eu montar um círculo como se fosse um anel, né? Os anéis de Saturno, agora um anel em volta da Terra. Então, tem uma folga entre a Terra, a moeda e o seu barbante, e entre a Terra e o seu respectivo barbante.
E eu pergunto para vocês. Lá ele perguntava uma outra coisa, em qual dos dois passa um gato? E eu pergunto para vocês, qual espaço é maior, entre a terra e o barbante, ou entre a moeda e o barbante? Esse é um problema também bastante clássico, e ele, embora não tenha medidas, né, eu não sei qual é o comprimento do Equador, eu também não sei o comprimento da circunferência de uma moeda de 10 centavos. Como é que eu vou resolver essa questão? Eu estou acostumada a resolver problemas com números. Meu professor sempre me diz que eu tenho que fazer alguma coisa com os números. Mas fazer matemática, todos vocês já sabem, né, são alunos de curso de matemática, são professores de matemática, é ir além. Não é só fazer conta, é fazer também as contas. A conta faz parte do processo, mas ela não é o processo de aprendizagem da matemática. Então, eu tenho que enxergar. E se eu colocar ali que o comprimento da circunferência da Terra é 2π vezes o raio da Terra, e que o comprimento da circunferência da moeda de 10 centavos é 2π vezes o seu raio, né? Nós podemos fazer umas contas e ver que se transforma em 2π vezes o raio pequeno mais 1 metro, o raio dado em metros, e no outro caso, o raio grande mais 1 metro. E que agora, o raio dessa circunferência externa, que tem este comprimento, é o raio anterior mais a folga. E aí dá para comparar essas folgas entre os dois. E qual não é a surpresa? Muitos podem ficar surpresos ou não. A intuição não nos diz que deveriam ser, mas elas são iguais. Então, e aí nós temos outras coisas. Eu estou perguntando para vocês, qual lápis é maior? Aparentemente, o lápis que está... Ai, não sei como é que a tela está aparecendo para vocês. Não sei se ela aparece exatamente como aparece para mim, perdão. Tem um lápis, dois lápis inclinados. Aparentemente, um é menor que o outro. Mas se vocês pegarem uma régua e olharem aí nos seus computadores, vocês verão que eles são exatamente do mesmo tamanho. Por que eu me atrapalho? Porque eu tenho a inclinação do lápis em relação às retas paralelas do suporte. E isso me atrapalha a vista, né? Então, essa ilusão é uma ilusão de ótica só, mas os dois são exatamente do mesmo tamanho. Então, o que eu estou dizendo para vocês com isso, com essas coisas? São problemas simples, mas eu queria o quê? Eu só tinha que entender o enunciado, né? Agora, se eu pergunto para vocês, opa, deixei para adiante, perdão. Outros problemas que eu gosto bastante são os chamados problemas de pesagem. Esses problemas eram bastante comuns lá naquela coisa de ensinar aritmética, né? Então, assim, acho que vocês devem conhecer, porque também naqueles almanacs, aqueles mais velhos que conheciam almanacs, talvez apareça em algum desses. Usando uma balança de 2 pratos, descobrir dentre 3 bolas a que tem peso diferente, com um número mínimo de pesagens. Então, como é que eu posso fazer? Quantas pesagens mínimas? Qual é o mínimo de pesagem que eu preciso para ter certeza de qual é a bola que tem menos, a que tem peso diferente? A primeira pergunta, né, que ajuda bastante, é diferente que quanto? É uma que pesa mais ou uma que pesa menos? Eu não tenho essa informação, tá? Porque se eu pegar 2 bolinhas e essa balança ficar desequilibrada, eu não sei se é a bolinha de cima ou a bolinha de baixo que é diferente.
que eu posso fazer para o próximo passo? Eu pego uma das bolinhas, mantenho e pego a outra que estava solta. Se a balança equilibrar, quem caiu fora é que pesava diferente. Se a balança desequilibra, eu posso olhar para que lado que ela desequilibrou, né? Se ela desequilibrou do mesmo jeito, eu estou com a posição da mão, né? Talvez vocês estejam vendo. Se ela fica assim, então eu tenho as duas no mesmo. Quem está de baixo tem o mesmo peso. Mas se inverte, a diferente é a outra. Tá? Então, agora, usando essa maneira de resolver, e aí aquela questão de propor problemas, como proceder se forem 4, 5, 6 bolas? Eu posso usar o mesmo tipo de argumento? Existe algum padrão de solução que eu posso organizar para número ímpar de bolas, para número par de bolas? Vou deixar para vocês pensarem, não vou responder, não. Também não vou responder todos os problemas que eu vou propor aqui, não, tá? Vou só dar uma... Se você tem um saco de... Esse aqui é um problema do Fomin. Fomin é aquele livro de matemática para a experiência russa de Olimpíadas, né? Então, um saco que contém 2 quilos de prego, você pode pesar 750 gramas usando só uma balança de 2 pratos? Como que pode fazer? Eu tenho lá uma vasilha com 2 quilos de pregos. Como é que eu faço para obter 750 gramas? Se me Um permite, quilo era fácil, né, gente? Hã? se me permite, eu posso responder? Pode. Então, na primeira pesagem, você tem que colocar os pregos de modo a equilibrar a balança. Aí você vai ter 1 quilo de cada lado. Uma vez que você tem esse quilo... Eu vinha falando que 1 quilo era fácil, né? Uhum. A partir desse momento, você repete o processo mais uma vez. Você vai colocando pregos até equilibrar dos dois lados. Com um dos grupos de 1 quilo. Com isso, você consegue saber que tem 500 gramas de cada lado. Uhum. Repete o processo, escolhe um dos grupos com 500 gramas e novamente faz o mesmo processo. Vai colocando pregos até que a balança se equilibre. Ali você tem 250 gramas, só juntar o grupo de 500, aí você junta o grupo de 500 gramas que tinha ficado com um dos grupos de 250, você tem 750. Isso. Essa é uma solução possível. E você só está usando o equilíbrio da balança. Veja que nesse problema, que a gente que você foi equilibrando os dois lados dos dois braços, o que você fez? Você tinha 2 quilos, você dividiu em 2 pedaços, ficou 1 quilo. Então, agora, eu vou olhar para esse 1 quilo. Eu desprezo 1 quilo e fico só com 1 quilo aqui nas duas balanças, nos dois braços, nos 2 pratos, perdão. Coloco meio num lado, meio no outro, né, busco o equilíbrio, pronto. Agora eu consegui os 500 gramas em cada um. Bem, e separo um desses 500 gramas, que eu vou usar já, para misturar com aquele outro que eu vou obter da outra separação, tá? Então, você está fazendo quantas pesagens? Se fosse problema de número de pesagens, você teria que contar essas pesagens. De 2 para 1, de 1 para meio e de meio para 250, certo? E você não tem elementos, a balança sendo de 2 pratos, você não tem quanto pesa, né? Porque se você não, você pega o saquinho, despeja lá na balança e vê até chegar a 750 gramas, tá? E aí você vai falar assim, mas esse problema não tem utilidade nenhuma. Não tem? Se você tiver que distribuir algumas coisas e não tiver
uma balança, você pode improvisar uma balança, sabendo, colocando em determinadas condições para que ela fique justa, né? Justa no sentido de fazer uma pesagem justa. Bom, então, quando a gente propõe um problema desse para os alunos, de novo, a gente está preparando esse aluno para uma coisa que nós nem paramos para pensar muito, que está subjacente a esse problema, que é a questão de equação. Porque quando eu resolvo a equação do primeiro grau, você não tira partes e separa e olha para o que ficou. Se você tem 2x mais 1 igual a 11, você tira um de cada lado, você tirou metade dos pregos ali naquele caso, tá certo? Então, você não está ainda, você pode não estar formalizando isso, mas você está preparando um argumento para o seu aluno. Mais tarde, quando você for trabalhar problemas que cheguem a organizar algebricamente essas ideias, né? Usar a linguagem algébrica, você vai ter oportunidade de resgatar as ideias da balança. Vou dar um exemplo de um problema que é usado, ou que apareceu, na OBMEP, de 2012, se não me engano, que é a questão 11 do nível 1, que é a seguinte: a balança da figura está equilibrada, os copos são idênticos e contêm ao todo 140 gramas de farinha. Os copos do prato da esquerda são completamente cheios e os copos do prato da direita estão cheios até a metade da sua capacidade. Qual é o peso em gramas de um copo vazio? Tá? Bom, alguém quer arriscar a solução? Como o colega fez agora há pouco? Bem, nesse silêncio, vou eu. Modelando o problema. No lado esquerdo, eu tenho o vidro de 2 copos e mais o conteúdo inteiro de 2 copos. Do lado direito da balança, o vidro dos 3 copos, né? E a quantidade de meios de farinha. Ok? Então, quando eu comparo isso, o que eu posso fazer? Aqui tem um copo a mais do que o lado esquerdo, e aqui tem a metade do copo a mais de farinha. Ou seja, aqui eu já sei que o lado direito, que é o copo a mais, corresponde a meia unidade que eu usei, a metade de um copo cheio de farinha, ou seja, é o que está indicado pelo U aqui. Então, essa é a unidade que eu vou usar. Quantas unidades dessa eu tinha no total? Né? Então, é uma estratégia de contagem. Eu posso usar meio copo de farinha como unidade de contagem e observar que existem 7 unidades no total, que é um dado do problema. O total de farinha são 140 gramas. Então, eu tenho uma conexão com aquele dado de 140 gramas. Então, podemos calcular o valor da unidade nessa modelagem e a comparação dos lados da balança permite obter o solicitado. Ou seja, calculando a unidade, 7 unidades, 1.400, uma unidade, 1.400 por 7 igual a 200. Uma unidade, massa de meio copo de farinha. Então, massa de meio copo de farinha é igual a massa de um copo. A gente tem essa informação também. Logo, temos que o copo pesa uns 200 gramas. Bom, tá, cheguei na resposta. Agora eu quero verificar se a minha estratégia, se o meu argumento está bom. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Lembra lá atrás que eu falei, olha, eu quero que o aluno seja independente, que ele chegue nessa resposta, não pergunte para mim, professor, se está correto. Eu quero que ele conclua que está correto. Então, como é que eu posso fazer isso? Ou como que ele pode fazer isso?
melhor dizendo. Se fui eu que resolvi o problema, como que eu chego, verifico. Se foi ele que resolveu, como é que ele chega. Então, eu vou validar o resultado obtido. Lado esquerdo da balança, 2 copos cheios. Massa do 2 copos, 400 gramas. Massa de farinha, 4 vezes 200, 800. Massa total do lado direito da balança, 1.200 gramas. Lado direito do lado esquerdo, está errado. 3 copos de farinha pela metade. Massa dos copos, 3 vezes 200, 600. Massa da farinha, 3 vezes 200, 600. Total do lado esquerdo, 600, mais 600, 1.200. Tá? Então, nós temos aí o lado direito e do lado esquerdo. Olha, está invertido aqui, viu, gente, na apresentação, desculpe. O lado direito e o lado esquerdo. Nos dois lados, 1.200 gramas. Ou seja, o total da massa do lado esquerdo é igual ao total de massa do lado direito. A balança está equilibrada e confere com o dado. E o peso total da farinha também, que é outro dado, 800 mais 600, 1.400, também confere com o dado. Então, eu não preciso perguntar se está correto. Eu sou capaz de verificar se tem correspondência com os dados do problema. Né? E aí, eu vou só fazer mais um problema com vocês, né? Que também é um outro probleminha que eu gosto, porque tem toda aquela história do quantidade de quadrados de um tabuleiro de xadrez. Acho que eu já fiz várias palestras sobre isso, mas eu gosto muito disso aqui, que é quantos quadrados há na figura? Lembram que a gente tinha que entender a pergunta? Quantos quadrados tem aqui? Alguém quer arriscar? Bom, algumas pessoas poderiam chutar 25, 5 quadradinhos, 25 quadradinhos, 25. Ah, mas aí alguém poderia dizer, não, mas tem o quadradão, tá? Então, 26. Mas não tem só o quadradão, né? Tem os quadrados 2 por 2, os quadrados 3 por 3, os quadrados 4 por 4, e assim por diante. Então, a pergunta principal é, quais são os quadrados a que se refere a pergunta? O problema deixa claro qual é o quadrado a que se refere, qual é o quadrado. A pergunta, quantos quadrados? Em relação ao lado do quadradinho menor, quais são os comprimentos dos lados dos quadrados que podemos contar? E como, agora eu vou organizar, se eu penso dessa forma, como que eu organizo a contagem? Bom, se eu começar a fazer rabisco em cima um do outro, a gente pode se perder. Mas existe uma maneira. Olhando para isso aqui, ó, eu vou usar um marcador. Agora, eu estou partindo para uma técnica, tá? Que é a seguinte, aqui eu já vou contar para vocês qual que é. Eu vou usar um marcador dos quadrados, os quadrados 2 por 2, os quadrados 1 por 1, eles serão todos, desculpe, vou voltar. Esses vértices que estão marcados aqui, em vermelho, eles são a cada um deles corresponde um único, é o vértice do quadrado 2 por 2, é o vértice superior esquerdo de um quadrado 2 por 2. Conferem aí, ó. Um quadrado 2 por 2, o segundo quadrado 2 por 2, o terceiro quadrado 2 por 2 aqui em cima, e o quarto quadrado 2 por 2, e assim por diante. Então, eu usei um marcador. E agora, eu vou contar quantos quadrados 2 por 2 eu tenho. Eu tenho 4 vezes 4, 16. Tá? Bom, aí, se eu posso falar, bem, 2 por 2, 3 por 3, opa, 3 por 3, eu vou parar aqui, né? Porque eu vou ter 1, 3 por 3 aqui, depois 2, 3 por 3, e o 3, 3 por 3. Aqui embaixo também eu vou parar aqui, né? Como vértice superior esquerdo.
Então, quando eu somo esses quadrados, vamos lá, só para olhar. 5 por 5, mais 4 por 4, mais 3 por 3, mais 2 por 2, mais 1 por 1. Pronto, esse é o total de quadrados. Eu posso aumentar, o problema é praticamente o mesmo, eu só aumento uma parcela, e isso tem um probleminha para aqueles que fizeram a disciplina de álgebra, ou mesmo, que é clássico de colocar um problema de indução, que é mostrar que a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais dá n mais 1 vezes n, vezes 2n mais 1 sobre 6. Às vezes a gente faz isso daí sem enxergar onde é que isso está, né? Muitos de nós já passamos por este problema, resolvemos, por princípio de indução, mostrar que essa soma é válida, sem nos atentar ao que isso poderia significar. Então, eu gosto desse problema pelo significado que ele traz e pela maneira como pode se resolver. Eu vou pular os próximos problemas, porque eu já estou chegando no meu fim, mas eu queria dizer que para a gente resolver problemas, o que é preciso? Uma intuição cultivada, capaz de ressoar as informações dadas no problema, com conhecimentos e experiências do resolvedor, e uma profundidade intelectual do resolvedor que seja capaz de relacionar itens conceitualmente e ou procedimentalmente muito distantes entre si. Mais do que o talento natural, a realização potencial de uma pessoa passa por uma orientação adequada e experiente. E para isso, os professores têm que preparar as suas aulas pensando possíveis respostas dos alunos e como perguntar, sem dizer aqui está errado, como for fazer com que seu aluno possa enxergar o equívoco cometido. Eu não vou falar erro, vou falar equívoco, tá? Então, eu gostaria de falar muito mais, vocês viram que eu pus muito mais, mas também tenho que deixar um tempinho para vocês poderem fazer as perguntas, e eu quero, então, agradecer a atenção, embora eu não possa ver as carinhas de vocês aqui. Vou abrir agora, vou parar a apresentação, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos, da escolha dos problemas que estão aí, e se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode tentar responder pelo menos algumas. Estou vendo que alguns estão colocando boa noite para todo mundo. Fico feliz de ver que vocês estão por aí, viu, gente? Alguém quer fazer pergunta? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar no chat, a gente vai estar lendo, tá bom? Sem problemas. Ok, eu tenho uma aqui para fazer. Naquele... Quê? Pode responder, pode falar de novo? Tá. Naquele problema que você compara o tamanho dos dois lápis, você fala, com uma régua você consegue visualizar para ver que ambos possuem a mesma medida. Mas, eu queria perguntar, naquelas divisões lá as divisões são todas do mesmo tamanho? São todas do mesmo tamanho. Então, me parece um bocado estranho os lápis serem de mesmo comprimento. Por quê? Porque a altura do papel é a mesma, e eu consegui contar, e do lápis da direita, eu consegui contar mais subdivisões, ou seja, o lado que ele formaria seria um pouquinho maior. Mas você se lembra que eu te disse assim, em algum problema, eu disse assim, Pedro, não acrescente informações que não existem. Você está contando, mas você está esquecendo o ângulo de inclinação. Você está olhando como se aquele fosse, se estivesse em ângulo reto.
está pondo uma informação a mais. Ah, não é ângulo reto? O desenho é reto, o ângulo? Olha, é que Eu tem também... posso voltar na apresentação, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tá? Desculpa, eu volto lá só para você, eu sei que deixa a gente intrigada essas coisas, por que que eu falei aqui. Você vai me falar assim, esse ângulo aqui, ó, não é reto. Professora, tem que apresentar. Não tá Eu não aparecendo. estou no módulo apresentação. Ai, tá bom. Tem que apresentar. Tá bom, eu já vou lá, peraí. Deixa eu... Peraí, o que eu estou fazendo? Estou no módulo apresentação, gente? Não. Ainda não. Agora. Aqui tá, não? Não. Não. Lá não apresentar agora, né? Peraí um pouquinho só, deixa eu voltar lá aqui. Já. Eu me atrapalhei aqui, porque apresentar agora. Não tem problema. Janela. Tá, O mais interessante é ver o quanto uma aula sobre resolução de problemas já ativa, né? Perdão, Leonice, você pode repetir, porque aqui em casa passa avião nesse horário direto. Eu moro perto do aeroporto, vocês já descobriram, né? Mas pode repetir, porque aí eu não consigo ouvir. Sim, estou comentando como uma palestra sobre resolução de problemas em sala de aula já motiva, né? Já traz toda essa curiosidade, muito interessante. O que eu estou falando, vocês estão vendo agora? Está no modo apresentação? Ainda não. O que eu fiz de errado? Normalmente... Não, compartilhamento do aplicativo. Não. Peraí. Apresentar agora. Uma janela, uma guia do Chrome. Apresentação Senat. Compartilhar. Achei. Tem que refazer o processo todo, gente. Isso, agora parou? Foi ou não? Sim, sim. Ah, tá. Olha aqui, esse ângulo, você está partindo do princípio que seria assim, bom, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui tem mais. E aqui, você está olhando como se fosse a representação de alguma coisa com ângulo reto, mas você está pondo uma informação que não existe. Tá certo? Lembra que eu falei antes, quando a gente vai olhar para o problema, tem que tomar cuidado para não acrescentar dados. Aqui não está perguntando qual lápis é maior, qual desses lápis que estão desenhados é maior. Não está dizendo que o lápis está em perspectiva, não está dizendo nada disso. Agora, se você me disser assim, olha, professora, então o correto seria assim, dizer que o desenho não está em perspectiva, dizer... Sim, eu concordo com você. E se a gente for fazer toda essa discussão, é muito legal. É muito legal. Porque isso mostra que o aluno está querendo usar, por exemplo, um exercício bastante simples de ângulo reto, né, de triângulo com ângulo reto, e que esse dado não é um dado. Ah, mas normalmente a gente representa desse jeito, em perspectiva. Perfeito, porque o aluno já entendeu que tem perspectiva, que quando eu posso inclinar, e que aí, mas ele tem que saber que quando eu uso a perspectiva, aquilo que eu estou apresentando pode mudar, aspas, aparentemente não tem o mesmo tamanho. Vocês estão vendo? Não estou dizendo que estava certo, quer dizer, eu disse que eu usei a régua, porque com régua, olhando para o desenho, eu vou lá e meço, eu vejo que são exatamente do mesmo tamanho. Agora, não, mas se isso aqui é o desenho de uma folha na vertical, com os riscos na vertical, e os lápis colocados, então não é do mesmo tamanho. Concordo com você. Mas se o seu aluno disser tudo isso para você, perfeito, ele sabe muito mais matemática do que você queria ensiná-lo.
Então, eu acho que isso seria, assim, é fantástico. E é por isso que eu disse que o professor tem que fazer também um exercício das hipóteses do que o aluno pode responder. Porque isso é que você vai aproveitar a ideia do seu aluno, como que ele está vendo isso. Eu gosto muito, eu já fiz várias vezes no laboratório de matemática, uma palestra sobre o que vemos e o que, assim, onde que a intuição pode nos enganar, né? Quando eu falei da intuição, a intuição pode nos ajudar muito, mas nós temos que nos preocupar, acho que os professores de geometria de vocês devem ter dito para vocês, e eu disse para os que foram meus, que desenho não é prova. Que eu preciso de um argumento. Porque nesse argumento que você foi fazer comigo, você me disse assim, mas não é? E eu disse para vocês, está escrito que é isso? Entendeu? Então, para quem agora há pouco alguém pôs aí no chat saudade da UBMEP, de fato eu sempre gosto muito, porque essas coisas a gente brinca bastante com os alunos da UBMEP também, né? Porque é gostoso você pensar aquilo que vemos e aquilo que realmente está dito. Aquilo que falamos, ou que pensamos que dissemos na sala de aula, agora para os professores, e aquilo que dissemos. Né? Eu falo assim, metade da sala é de meninos. Né? Eu estou dizendo que a razão entre o número de meninos e o número de alunos é de 1 para 2. Né, do número total de alunos. Então, o que isso quer dizer? Como que o aluno sente isso? Né? Porque metade é uma palavra muito forte, tá certo? Ela pode representar, não importa, né? Metade do quê, né? Metade do meu salário, ou metade do salário de algum banqueiro, de um presidente, de outras coisas, aí o beijo pega, tá certo? Então, metade é sempre relativo a algo, né? Esse conceito. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas a criança já sabe o que é metade. Como? Metade, ele já entendeu mesmo o que é metade, né? Então, isso tudo é muito importante. Mas foi muito boa a sua pergunta. Professora, Oi. tem uma pergunta no chat, eu vou ler para a senhora, tá bom? Tá, ok. Ó, a Eliane Magalhães perguntou, boa noite, como lidar com a frustração de alunos que não conseguem, por conta própria, chegar a alguma resolução? E quando isso acontece repetidamente? Bom, primeiro que possivelmente os problemas que você está propondo ele não consegue ter bagagem suficiente para poder perceber. Então você tem que colocar problemas mais simples e você tem que fazer perguntas que os ajude a enxergar saídas, mas não dizer para eles qual é a saída, sabe? Tem gente que fala assim, eu uso resolução de problemas, eu faço com os meus alunos. Aí eu já fiz isso também, viu, gente, algum dia na minha vida, que é chegar e falar assim, ô, gente, você não tá vendo que aqui o ângulo é reto? Né? Aqui é ângulo reto. Se é ângulo reto, o que eu uso? Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, Eliane, um conselho que eu te dou, procure problemas mais simples, que tenham o mesmo conteúdo, ou que trabalhe com as ideias num crescendo. Eu não sei se você percebeu, a hora que eu coloquei os problemas da balança, a minha ideia era passar isso para vocês. Pega um problema simples, aí você vai com um problema mais avançado, digamos, aí você vai para outro mais avançado. Esse sequenciamento é muito importante. Nós sempre ouvimos dizer que a educação, que o ensino de matemática se dá na espiralidade. Ninguém entende o que é essa tal dessa espiral. Porque alguns acham que é repetir a mesma coisa na outra série. Não. Ou, eu não vou repetir porque o aluno já viu isso. Calma. A hora que o menino viu isso lá atrás,
ele podia ter uma percepção de mundo que ele ainda não tinha todo um arsenal que ele tem agora. Então, você tem que propor coisas interessantes que desperte a atenção desse aluno para que ele possa revisar. Mas não é um revisar do mesmo ponto de vista. É um revisar que saiu daquela coisa de meio é pegar um inteiro e dividir por 2, mas que o meio também é a comparação de 1 em cada 2, né? Que é a razão. Que eu olho para os diferentes significados, por exemplo, de frações. Mas fração permite. Nossa, quando o aluno chega no ensino médio, ele já sabe isso. Tá. Vai lá e vê. Quanta dúvida aluno que entra na faculdade tem, né? Eu estou avançando no horário, né, gente? Já vi. Desculpem. Espero ter respondido a pergunta, Eliane. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para acrescentar? Eu tenho mais uma, assim, é com relação ao problema do número de bolinhas, porque eu já encontrei um tipo de problema desse na Olimpíada. É uma bolinha só que está diferente? É uma bolinha só que tem um peso diferente? Então, naquele problema um de 3 bolinhas tem uma de peso diferente. Não são as 3 com pesos diferentes. Sim. Para o caso de... Eu já vi para quando o número, tipo, 4, para quando o número é uma potência de 2, porque aí você pode simplesmente pegar e dividir em 2. É mais ou menos o mesmo raciocínio que eu falei um pouquinho parecido com os que eu falei lá dos pregos. Você divide em 2, pesa. O que der diferente, digamos assim, o que der diferente, você separa, divide em 2, pesa de novo. O que der diferente, assim você vai dividindo de 2 em 2, vai dividindo por 2 várias vezes até o momento que vai chegar que você só vai ter uma bolinha. Então, na hora que eu coloquei a questão de para um número par, para um número ímpar, você está fazendo um algoritmo para a potência de 2. Você está vendo? Você já está achando uma solução genérica. E olha que legal. Você está dando uma solução que é o que você está fazendo uma introdução à álgebra com o teu aluno, se você usa esse tipo de coisa. É muito legal. A gente tem que se permitir gostar de problemas, gente, resolver os problemas, colecionar problemas e discutir os problemas com os alunos. Isso é muito legal, porque se você deixa o aluno fazer, ele se encanta, é o que você falou agora, eu posso fazer assim, posso fazer assado. Sim, e isso que é legal, eu estou me referindo sempre aos professores, porque eu estou vendo vários ex-alunos e professores aqui, né? Então, assim, é por isso que eu estou me dirigindo especialmente a eles. Mas a vocês que gostam de problemas, pensar a variação do problema. Pega um problema, o professor passou um problema, pensa uma variação daquilo. Porque, gente, é slogan de coisa de televisão, mas eu acho que é muito legal a gente não esquecer que a resposta é sempre importante. Mas perguntas bem feitas é o que move o mundo. Né? É isso que muda o mundo. São as perguntas bem feitas, e aí, é claro, buscar as respostas dessas perguntas bem feitas. Então, assim, você ter a oportunidade de participar da formação de pessoas que pensam matematicamente é muito legal. A gente nunca deixar morrer a curiosidade e o desejo de aprender mais matemática por meio de problemas. Os problemas, eles são muito mais legais do que você pensar uma aula descritiva, uma aula de receita de coisas desse tipo. Infelizmente, em muitas escolas, ainda as coisas são muito... Porque ainda são muito mais paradas, digamos assim.
porque é difícil a gente estruturar as nossas aulas desse jeito, não é fácil. E também por isso que eu disse que é importante participar de comunidades de aprendizagem, né? Estar aprendendo sempre, ter grupos de referência com quem você pode trocar ideia, colegas com quem você pode trocar ideias, sabe aquela coisa assim, aqueles amigos do WhatsApp que botam problema. Esse ano eu fiz o OBMEP na escola, amanhã eu vou fazer mais uma aula, porque os professores, quando acabou o programa, o pessoal assim, não, Cida, sábado de manhã sem aula de OBMEP na escola, tá muito chato. Então, nós estamos continuando uma vez por mês. Veja só, né, a gente pensar, sábado de manhã, a pessoa tem coisas para fazer, mas é gostoso. Eu gosto de participar, de discutir problemas de matemática, e espero que todos vocês que estão aqui, eu creio que sim, gostem também, e que aproveitem pelo menos um pouquinho do que foi falado aqui. Beijo grande para todos vocês. Mais alguma